Olá pessoal, tudo bem? Você já treinou bastante ou está treinando e não vê resultado nos seus treinos? Não está perdendo peso como você queria, não está ganhando massa muscular e percebe que seus resultados estagnaram? Vem comigo que nesse vídeo eu vou falar 10 erros que você pode estar cometendo aí que está impedindo que você tenha mais resultado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje eu vou falar, por que talvez o seu treino não esteja trazendo resultado para você, não está permitindo que você evolua aí, tá bom? Se você ainda não me segue, fique totalmente à vontade para me seguir, no Facebook, YouTube, Instagram, que eu terei o prazer de ter você aqui para que você possa também desfrutar de todas as informações que eu passo aqui no canal sobre exercício físico e saúde. Vamos lá. Vamos começar então a falar quais são os principais erros, que impedem de você ter resultado, tá bom? De você evoluir aí, tanto nos seus resultados de treino ali, no seu desempenho de força, como nos seus resultados estéticos, tá bom? O que seria aí o primeiro erro que eu identifico, As pessoas, quando elas querem algum resultado, muitas vezes elas colocam o foco todo em apenas uma atividade. Ou seja, ela quer emagrecer, ela só quer treinar, ou só faz a dieta, a reeducação alimentar, e não concilia as duas coisas. Ou ela fica pensando, qual que é o melhor exercício para perder barriga? Qual que é o melhor exercício para perder aquela gordurinha aqui do tríceps? Então a pessoa fica reduzindo, o treinamento dela ou o resultado dela a apenas um fator, a um treino, a um exercício, a uma dieta. Isso é um erro muito comum, principalmente para quem está começando a treinar aí, E na maioria das pessoas, na verdade, cometem esse erro e tem essa mentalidade, E por que isso é um erro e pode dificultar aí a sua evolução? Porque para a gente construir um resultado, seja ele estético ou de desempenho físico, a gente precisa de um conjunto de atividades, A gente precisa do treino, da alimentação e do descanso adequados. Isso já é meio que comum falar, As pessoas estão cansadas de ouvir isso. Mas o que você precisa realmente ali para ganhar mais resultado, evoluir, Para você que quer ganhar massa muscular, é interessante, que você consuma uma quantidade ideal de proteína, Como eu já falei em vários vídeos aí, cerca de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo corporal e fazer um treino de força, Então aí você tem que conciliar a sua dieta com o seu treino. Juntamente com isso, você precisa de um descanso adequado. Dormir no mínimo 8 horas, de 6 a 8 horas aí, por dia, e também dar um intervalo de um treino para o outro de 48 horas, certo? Isso seria o suficiente aí para você ter um resultado de hipertrofia, de ganho de massa muscular, E também treinar no mínimo 2 vezes na semana, certo? E aí também para emagrecer, você precisa conciliar as duas coisas, Como eu já falei anteriormente também em vários vídeos, Você precisa do déficit calórico. O que é isso? Gastar mais energia do que você consome. E aí sim você vai emagrecer. Gastando mais energia com o treinamento, fazendo exercício físico e também se alimentando melhor, comendo alimentos mais naturais, e com menos calorias, tá bom? Fazendo o processo de reeducação alimentar. Você não precisa fazer nada muito restritivo, ficar fazendo dietas da moda, porque isso vai fazer com que você faça atividades extremas de alimentação e não crie consistência naquele seu hábito. Então isso não vai permitir que você evolua, progrida, Se você já faz uma coisa muito extrema, dificilmente você vai conseguir fazer algo além disso para ter mais resultado. Então, evite essas coisas extremas de treino em excesso, de alimentações muito restritivas,
para você aí não ter essa complicação, porque depois não vai ter mais para onde você evoluir. Você já está fazendo uma coisa muito extrema e daqui a pouco você vai acabar desistindo dessa atividade e, pelo contrário, você não vai evoluir, você vai regredir, tá bom? Eu deixei tudo anotadinho aqui e vou falando aos poucos para você, tá? Os principais erros aí que a gente pode cometer e que dificultam a nossa evolução, né? Outro elemento que pode dificultar a sua evolução, né, nos treinos e também na sua questão estética, né, é você treinar pouco, né? O que eu estou querendo dizer aqui com treinar pouco? Pouco para você ter aquele resultado, né? Como eu falei aqui, para você ganhar massa muscular, no mínimo você tem que ter o estímulo aí de 2 vezes na semana do treino específico de força e hipertrofia, né? Que é aquele treino de musculação, treino com peso corporal. Existem várias estratégias que você consegue fazer o treino de hipertrofia, né? Tem o treino mais clássico aí que é a musculação, né? E para o emagrecimento também, né? Você precisa aí de uma quantidade aí de pelo menos 2 vezes na semana para conseguir emagrecer. Então não adianta também você ir lá na academia, treinar uma semana e depois não treinar mais, ou você fazer um treino que é a intensidade é bem baixa para você, né? Que isso não vai proporcionar mais resultado. Então você precisa aí intensificar o treino, né? Ele tem que ser na intensidade correta do seu objetivo. Então para isso você vai precisar aí, né, do auxílio de um profissional para adequar a intensidade do treino para você, tá bom? Então, você faz poucas séries, poucos exercícios, poucas vezes na semana, isso também vai dificultar um pouco, né, a sua evolução. Aos poucos você tem que ir progredindo no volume do seu treino, né? Aumentar ali seu peso, a quantidade de vezes que você treina na semana, as séries, as repetições, usar estratégias de treinamento que são mais intensas, né? Para ir aos poucos ali progredindo e tendo mais resultado, tá bom? Então esse seria o segundo elemento, treinar pouco. O contrário também pode acontecer, tá? Treinar em excesso. Esse seria aí o outro elemento, né, que pode prejudicar a sua evolução. Mas como assim, Fernando? Você acabou de falar que se eu treinar pouco, eu não vou evoluir e agora está falando que se eu treinar muito, eu também não vou evoluir. É exatamente isso, tá? Você tem que achar aí a intensidade ideal e a quantidade certa para você, né? Respeitando os seus limites e as suas individualidades. Não adianta você chegar lá na academia, né? Tá fazendo 1 mês de academia e você já quer treinar todo dia e pegar o mesmo peso de uma pessoa que já treina há muito tempo, você quer treinar com muita intensidade e isso na verdade não vai proporcionar mais resultado para você. Pode até fazer com que você regrida, né? Você não descansa o tempo correto que você precisa descansar. Aí seu músculo vai ficando mais fadigado, você vai ficando mais exausto, né? E essa exaustão, ela vai perdurando durante 1, 2 dias, uma semana. E quando você repete aquele treino, você ainda não se recuperou do anterior. Então é importante que você dê uma pausa, né? Faça o descanso corretamente, né? Faça um bom planejamento ali do seu treino para você não pecar no excesso também e isso fazer com que você diminua até o seu desempenho. Tem um caso bem interessante que outra vez de um amigo meu que ele ia fazer a prova de um concurso no qual ele tinha que fazer barra fixa, né? Aquele exercício que a gente pega na barra e sobe aqui, e no caso dele ele tinha que subir até passar o queixo acima da barra, certo? E aí, se eu não me engano, ele tinha que fazer 5 barras dessas para passar no concurso que ele ia fazer, que é da Polícia Federal. Porém, ele não estava conseguindo realizar essa meta, né? Chegar nas 5 barras ali. E ele estava treinando direto, todo dia, né? Aí depois de um tempo ele começou a descansar 2 dias entre o treino e ele começou a avançar, né? Ter progresso aí no treino dele, aumentando a força até que ele conseguiu chegar a fazer 5 barras, né? Aí a gente já vê na prática como, né, o descanso é importante, né, para que seu músculo possa recuperar, para que depois você possa realmente fazer um treino mais intenso novamente, para que você possa progredir, né? Então não adianta você ir com muita ansiedade querendo fazer tudo ao mesmo tempo e treinar todo dia, que provavelmente você não vai ter todo esse resultado, tá? E pode acontecer isso que aconteceu com o meu amigo aí, você vai ter até dificuldade, tá, de manter o seu nível de treinamento, porque o seu músculo ele não recupera, ele começa a ficar cansado demais
e você vai diminuindo o seu desempenho, tá bom? Agora vamos partir aqui para o próximo elemento, né? Não ter um planejamento e uma estratégia de treino, né? Você faz o treinamento que você vê na internet aí, que você viu uma blogueira passar, faz esse exercício porque ele queima a gordura do abdômen, faz esse treino porque ele emagrece mais. Você vai seguindo coisas aleatórias e não tem um planejamento, uma estratégia de treinamento. Então você fica totalmente perdido, a cada semana, a cada mês você faz uma coisa diferente e você não constrói o seu resultado, né? Você fica oscilando demais, você não tem um caminho a seguir, você não tem uma estratégia, né? Você não tem nada ali palpável para você fazer realmente, né? Então isso não permite que você evolua, porque você não tem um caminho ali, uma escada para subir, você não tem essa trajetória a fazer, né? Então você fica perdido, cada hora você está num caminho diferente. Então é importante que você tenha um planejamento, uma estratégia. Para isso é importante que você tenha a orientação de um profissional de educação física, né? Para ele planejar ali o seu treino de acordo com o seu objetivo, né? Com o seu nível de treinamento, com as suas limitações e as suas possibilidades, tá bom? Fique totalmente à vontade para comentar e mandar suas dúvidas, tá? E compartilhar aí a sua experiência comigo, que eu terei o prazer de ler aqui todos os seus comentários e as suas perguntas, tá? Lembrando também que eu vou responder no final do vídeo todas as perguntas, tá bom? Outra coisa importante, tá? Para você evoluir no seu treino é você ter avaliação, tá? Você avaliar o seu desempenho desde o início, no meio do processo, né, e no final também, né? Mas não vai ter final, né? Porque a ideia é que você sempre, né, continue praticando exercício físico ao longo da sua vida e não pare, né? Mas é importante aí que você faça algum tipo de avaliação física. Não precisa ser exatamente a avaliação física de porcentagem de gordura corporal, né, que normalmente é feito nas academias, mas pode ser também um teste de força, um teste de resistência, tá? Que pode ser feito para quem faz corrida, né, quem faz natação. Existem várias formas de você avaliar o seu desempenho, né, e o seu resultado. Você pode fazer a sua avaliação aí em casa mesmo, tirando uma foto do seu corpo, daquela transformação que você quer e avaliar isso, né? Você pode tirar as medidas, né, ver a circunferência. Então existem várias formas de avaliar. E é interessante que você faça a avaliação, né, para você ver diretamente se houve progresso ou não, né? Então isso é bem importante e interessante, tá? Porque a maioria das vezes as pessoas não percebem, né, todo o progresso que elas tiveram. Porque às vezes ela começa a treinar ali, o tempo vai passando, ela vai ficando mais forte, ganha mais mobilidade, flexibilidade, ela começa a se sentir bem, mas depois ela acaba não notando tudo isso e não sabe a dimensão disso tudo. Ela não consegue quantificar o que realmente mudou, o que não mudou na vida dela, né? Então é importante você ter avaliação para você ter esse parâmetro, né? Para você conseguir ali comparar e avaliar diretamente o que está mudando na sua vida, no seu corpo e no seu desempenho, tá bom? Então agora vamos partir aqui para o próximo elemento que você pode estar errando aí, ou pecando ou esquecendo na sua rotina aí, tá bom? Outro fator importantíssimo para você realmente evoluir aí nos seus treinos e no seu desempenho é você fazer um treino específico, tá? Eu vejo muita gente aí falando que quer ganhar massa muscular, fazendo treino de corrida longa, tá? Pedalando demais, a pessoa nada demais e quer ganhar massa muscular, ou come pouca proteína, tá? Não come a quantidade adequada de proteína e acaba estagnando. Ela ganha um pouquinho de massa muscular ali no começo, quando começa a treinar musculação ou faz um treino em casa, porém depois ela estagna, parou por ali. Isso normalmente acontece, tá? Porque o treino ele traz muitos benefícios. Porém, se você não conciliar tudo, não tiver um treino específico, não tiver uma alimentação adequada e um descanso equilibrado ali para você conseguir resultado, você vai estagnar mesmo, vai parar, vai chegar no limite ali que você não consegue mais evoluir. Então, por exemplo, você precisa fazer um treino bem mais específico, tá? Para você ganhar mais resultado, né? Igual no caso de massa muscular que eu acabei de comentar, né? Você não pode ficar fazendo muito exercício aeróbico
porque senão você vai emagrecer. E o processo de emagrecimento é praticamente o contrário do processo de ganho de massa muscular. Por isso que normalmente, né, é dividido, né? Quando a pessoa quer emagrecer, acaba fazendo exercícios muito aeróbicos, né? E fazendo um déficit calórico, né? Comendo pouco, né? Fazendo uma reeducação alimentar aí, né? Consumindo alimentos menos calóricos, né? Já no processo de ganho de massa muscular, você tem que consumir mais do que você gasta, tem que consumir muita proteína, fazer treinos específicos de força. Então é importante que você faça o seu treino específico ao seu objetivo, né? Anteriormente, né, a gente via muito, né? Principalmente a gente pode ver naqueles filmes do Rocky Balboa, né? Que ele treinava sempre corrida de manhã e corria muito, sempre mostrava muitas vezes ele correndo, né? Então assim, para você desenvolver uma habilidade física ou para você desenvolver o seu potencial, você tem que fazer um treinamento específico. Se você quer ganhar resistência de luta, por exemplo, para um lutador, ele tem que ganhar resistência lutando e não correndo, tá? Se você quer ganhar massa muscular, o ideal é que você não faça mais aeróbico do que o treino de musculação, por exemplo, tá? Se você quer ganhar mais resistência cardiovascular, é mais interessante que você faça exercícios aeróbicos do que musculação. Então, seu treino ele tem que ser específico. E por quê? Porque é dessa maneira que o nosso corpo se adapta. Você pode ver aí o corredor que corre 100 metros. O exercício de corrida de 100 metros é diferente de uma maratona. A maratona, ela exige capacidade cardiovascular, né? Exige resistência muscular. E para você correr longas distâncias assim, você não pode ser muito pesado, você tem que ser mais leve, né? E o nosso corpo acaba se adaptando àquele estímulo específico que a gente faz, né? O corredor ali de 100 metros, ele acaba ficando mais forte, né? Ele faz o exercício de explosão. Ele acaba desenvolvendo as fibras musculares que têm mais potencial para crescer, né? Para ficar mais forte e aparentemente maior, que é o que a gente chama de hipertrofia, ganho de massa muscular. Já as pessoas que fazem os exercícios mais de resistência, de corrida de longa distância, natação por muito tempo, ciclismo, elas acabam estimulando, né, ali as fibras musculares que a gente chama de vermelhas, que são as fibras musculares de resistência. Essas fibras musculares, elas não têm muito potencial para crescer, e é por isso que os corredores de longa distância, né, aquelas pessoas que fazem triatlon, vários esportes assim de mais resistência, eles não desenvolvem grandes musculaturas, são mais magros e mais resistentes. Então o nosso corpo ele se adapta de maneira específica, então por isso a gente precisa também de um treino específico, tá bom? Outro fator, né, que dificulta, né, a nossa evolução nos treinos é a falta de paciência, tá? Você também não saber quanto tempo precisa esperar para ter o resultado que você quer. Tem pessoas que começam uma semana na academia e já querem um resultado fantástico, né? Ou um mês que seja, né? A pessoa já quer aquele resultado, mudar todo o corpo dela, ela quer perder aquela barriga que ela cultivou ali por anos, né? Ela quer ter todos aqueles benefícios e sendo que ela passou a vida inteira sem treinar, sem fazer nada. Então assim, é difícil, calma lá pessoal, tem que esperar o tempo correto para você colher os benefícios do exercício físico, tá? Mas a partir de uma prática, você já tem benefício, né? Tem muitos benefícios que a gente não vê também, que não são visíveis diretamente no nosso corpo, né? Como eu já falei muitas vezes, o efeito hipotensor pós-exercício. Quando você faz uma sessão de treino, você consegue diminuir a sua pressão arterial, né? Principalmente para pessoas que são hipertensas, então ajuda a controlar a pressão arterial. Isso é possível já com um treino. Também você aumenta a sua captação de glicose, ajudando aí para as pessoas que são diabéticas, né? Tanto diabetes do tipo 1, do tipo 2, então o exercício ajuda muito, né? Desde que seja bem orientado. Fora isso, que são benefícios assim momentâneos, né, que você aumenta também a produção hormonal ali, né, que você consegue produzir hormônios que causam bem-estar, né, que são efeitos momentâneos também, que você ganha potência, energia, né, você fica mais animado, motivado depois de um treino, né, mais focado.
tem os benefícios que são mais a longo prazo, né? Que você aumenta a sua massa muscular, aumenta a sua resistência, sua força, né? Seu equilíbrio, sua coordenação, sua agilidade. Então, você precisa esperar um tempo para ter tudo isso, né? O que a literatura, a ciência tem mostrado é que para você, por exemplo, ter ganho de massa muscular, normalmente, em média, as pessoas têm o ganho de massa muscular depois de 2 a 3 meses de treino. Então não adianta você ficar querendo ter muito ganho de massa muscular antes desse tempo, né? Você não vai ter, isso não vai acontecer. Tem pessoas que às vezes têm um pouco mais, né? O ganho é mais rápido, mas a média é essa aí. Então assim, você precisa ter paciência para esperar o seu resultado acontecer também, tá? E normalmente o ganho de força vem antes do ganho de massa muscular, né? A gente ali nas primeiras semanas pode até dobrar a nossa força, né? Se a gente fizer o treino ali constante, regular, né? E bem orientado. Já na capacidade cardiovascular, para você ganhar mais resistência, né? Conseguir correr mais, melhorar o funcionamento do seu coração, isso acontece um pouco mais rápido, tá? Normalmente aí depois de um mês você já consegue evoluir bem aí nos seus treinos de corrida na capacidade cardiovascular, tá bom? E é basicamente isso, né? Você tem que ter paciência então para perceber, né? E saber que leva um tempo, tá? Para colher aí os resultados do treinamento. Mas porém, é possível ter resultado a partir de um treinamento, tá? De um dia de treino você já começa a colher os resultados. Porém, esses resultados não são visíveis, né? Mas eles estão ali acontecendo no seu corpo. Outro elemento que é muito importante para a gente ter resultado no nosso treino é a motivação, né? Você está motivado com o seu treino naquilo que você faz, né? Então, o que eu sugiro para você se manter mais motivado? Crie um propósito, né, para o seu treino. Como a gente já falou numa outra live aqui sobre saúde mental, né? É importante que o seu treino ele tenha um significado para você, além, né, de uma questão só isolada de perder peso ou de ganhar massa muscular. Você tentar associar isso às coisas boas para você. Por exemplo, você vai treinar, coloca uma música que você gosta, chama um amigo, chama um familiar para fazer aquela caminhada com você, para fazer aquele pedal, para fazer seu treino muscular em casa, para fazer seu treino de equilíbrio. Então vai se ligando a outras pessoas, a outras experiências que te causam bem-estar, para que o treino ele seja uma coisa mais motivante, mais agradável para você. A partir do momento que aquele treino começa a se tornar uma experiência mais agradável, você acaba naturalmente se desempenhando mais nele. E isso vai possibilitar com que você tenha mais resultado. Às vezes você fica lá naquele treino monótono só porque alguém falou para você que aquele treino causa mais resultado, mas você não gosta de fazer aquilo ou não gostou daquela estratégia, mas você continua fazendo. Não, falaram para mim que é esse treino aqui que vai queimar mais a minha gordura, então eu continuo fazendo e sempre faço do mesmo jeito. Então aí você provavelmente não vai ter evolução, não vai ter resultado, vai ficar desanimado e provavelmente também vai desistir de treinar. Então é importante, tá? Você manter essa motivação através de um propósito. E esse propósito pode ser e é muito particular, né? Você pode fazer aí, pensar num propósito, eu quero envelhecer com qualidade, eu quero envelhecer autônomo, sem precisar de ninguém, eu quero conseguir brincar com meus filhos, com o meu neto, fazer aquele passeio de bike ou andar no final de semana tranquilo, fazer tudo o que eu quero com facilidade e disposição. Então aí você vai criando os seus objetivos e o seu propósito e você vai buscando isso. E para facilitar, não ficar uma coisa muito ampla também e vaga, você pode, estabelecer metas. Aí você faz uma meta lá, vamos supor que você queira correr 10 quilômetros. Você começa caminhando ali seus 2, 3 quilômetros e aos poucos você vai progredindo. No primeiro mês eu quero passar de 3 quilômetros para 4. Aí você aumenta 1 quilômetro por mês. Começa caminhando, depois você começa trotando, começa a correr um pouquinho, Então aí você vai progredindo em direção ao seu objetivo e vai colocando metas, para você se sentir mais motivado e ter um caminho a traçar, um objetivo a seguir aí, tá bom? Vamos partir agora então para o último elemento aqui que eu deixei preparado aqui para a gente refletir e conversar um pouquinho sobre isso, tá bom?
A última coisa que eu queria falar para vocês aqui, que é interessante que você faça, tá, para você ter a sua evolução, é ter um acompanhamento profissional. Isso parece assim uma coisa, né, besta, né? Tem muita gente que gosta de treinar sozinho e fala, ele tá querendo vender o peixe dele. Não, pessoal, é importante isso para que você ajuste todos esses elementos que eu falei, né? Você ter uma boa avaliação ali, né? Para ver o seu progresso, para ver como que você está começando, o que você está desenvolvendo, né? Para ver realmente qual que é a sua limitação, né? Se você tem alguma limitação ou não, quais são os seus potenciais, né? Para você adequar ali o treino, né, ao seu perfil. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam, detestam, né, fazer musculação. Mas existem várias formas de fazer musculação. Você pode fazer o treino em circuito, você pode fazer várias estratégias para fazer aquela experiência ser melhor para a pessoa, né? E você consegue isso com quem tem conhecimento, com quem tem várias ferramentas para elaborar isso, né? Então você precisa aí de um profissional da educação física para que ele possa planejar toda essa estrutura para você, né? E agir especificamente aonde você precisa, tá bom? É basicamente isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá? Fica à vontade para mandar para mim aqui, que agora eu terei o prazer aí de ler todas, tá? E responder todos na medida do possível. Vamos lá então? Pergunta do Ricardo aqui, ó. Preciso treinar com personal para ter resultado? Não necessariamente com o personal, tá? Mas é importante que você tenha uma orientação, sim, um direcionamento, né? Os personagens, eles fazem um trabalho mais específico, né? Trabalha com uma pessoa só. Tem muita gente que não sabe, né, o que é o trabalho do personal. O que é? Eu vou explicar aqui brevemente, tá? O personal, ele trabalha diretamente com uma pessoa, né? Tem alguns que trabalham com mais. Mas, por exemplo, eu trabalho de personal e atendo uma pessoa por horário, né? Aí a pessoa chega lá, eu faço uma conversa com ela, né? A gente vê a experiência dela, se ela já treinou ou não, a gente faz algumas avaliações, vê se ela tem alguma limitação, dor no ombro, dor no joelho, se ela tem algum problema de coluna ou não. Então a gente vai ali, né, fazendo uma anamnese, observando tudo que ela tem, né? Se ela tem algum problema cardiovascular, se ela tem hipertensão, diabetes. Então, a partir disso, eu construo o planejamento de treino dela, dependendo também de quantas vezes na semana ela vai treinar, né? Do tempo disponível que ela tem para treinar. Então, o treinamento ele é planejado pensando em tudo, todas essas características individuais de cada pessoa. E cada pessoa, como eu acabei de falar, né, vai ter uma característica diferente, vai ter uma peculiaridade, né? Vai ter uma dificuldade para fazer algum exercício, vai ter um desvio postural ou não vai ter nada disso. Então, o trabalho com o personal é interessante, sim, e normalmente dá mais resultado porque ele é bem específico e pontual, né, para você, para a pessoa que está ali fazendo o treinamento. Porém, se você não tem condições, né, de pagar um personal para fazer um trabalho bem específico assim, você pode também, né, ter acesso aí, né, aos profissionais que orientam também, né, nas academias normais, né? Você pode também ter uma orientação online, né, como é o caso do meu programa online aí, eu tento fazer, né, uma orientação mais específica possível, né? Eu faço as reuniões ali mensais no programa, tirando dúvidas, né, e refinando tudo que for preciso ali para cada pessoa. A gente faz ali um treinamento que normalmente é mais geral, né, que vai desenvolver capacidade cardiovascular, ganho de massa muscular, equilíbrio, coordenação e resistência. Porém, eu abro a possibilidade da pessoa me mandar as dificuldades que ela tem, né, para que a gente possa ali realocar todo o treinamento de acordo com o objetivo dela. Então sim, é muito interessante treinar com o personal e é interessante que você tenha sempre uma orientação para fazer o seu treino. Porque o treino do coleguinha, aquele treino que você viu na internet, aquele treino que você viu do marombeiro, aquele treino que você viu daquela blogueira fitness, não é o melhor treino para você. O melhor treino para você é aquele que está adaptado à sua situação e ao seu objetivo. A pessoa que às vezes você vê lá na internet, ela já treina há muitos anos, ela pode até fazer ou não, né, usos de outras coisas que não são naturais, né, que vão além de suplementação, de alimentação. Também pode fazer muitas vezes, né, procedimentos estéticos, né,
e que muitas vezes não vão ser alcançáveis para você, né? Então, às vezes ela tem algum resultado, tanto de desempenho ou resultado estético, que não é possível para você, que você deve, então, não se comparar com os outros, mas se comparar com aquilo que você é capaz de fazer e perceber a sua evolução. E como você faz isso? Através da orientação de um profissional, seja diretamente através do personal ou seja de uma orientação um pouco mais geral, né? Mas é importante que você tenha a orientação sim e tem estudos que mostram também que a orientação mais específica, quanto mais específica for, é mais possível que você tenha resultado, tá bom? Mas esclarecendo mais uma coisa aí da pergunta do Ricardo, né? Você não precisa só treinar com o personal, né? O trabalho com o personal é um plus, você vai conseguir especificar mais e trabalhar exatamente aí nos seus potenciais e nas suas dificuldades, né? Porém, se você tiver uma orientação de profissional da educação física, excelente, você já vai conseguir estar bem à frente da maioria das pessoas aí que só seguem blogueiros ou que as outras pessoas passam aí sem conhecimento, tá bom? A Mariana perguntou assim, eu já estou treinando há algum tempo, tá? Estou fazendo também, fiz umas mudanças na minha alimentação, porém eu não consigo perder minha barriguinha. O que eu faço aqui para perder essa gordura localizada, tá? Não estou conseguindo mais perder gordura abdominal. Então, pessoal, como eu falei, né? Normalmente as pessoas reduzem, tá? O resultado dela a apenas uma prática, ou só o treino, ou só algum exercício. Eu não sei especificamente qual que é o seu treino, tá, Mariana? O que você está fazendo no treino e na alimentação. Porém, tá, pessoal, eu já queria dizer de cara que não tem como a gente perder só gordura abdominal, por exemplo, fazendo abdominal. E que você não precisa só treinar treinos aeróbicos para emagrecer. Tudo isso, na verdade, é um mito. O que você precisa para emagrecer e perder a gordura abdominal, né? É interessante que você faça o déficit calórico, ou seja, gaste mais energia do que você consome, e aí você vai emagrecer. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo, ele não queima a gordura localizada como é na musculação. Quando a gente faz lá o nosso treino de força, treina braço pra caramba, o nosso braço cresce, né? Por que isso acontece? Porque o ganho de massa muscular é localizado, ele acontece em cada músculo. Porém, a queima de gordura, a utilização da gordura como fonte de energia, ela não acontece assim de maneira localizada. Quando a gente treina, faz uma boa alimentação, o nosso corpo utiliza a gordura do corpo todo. Aí o que define se você vai perder mais gordura na barriga, no braço ou nas costas, são a sua condição genética, né? Tem pessoas que perdem mais na barriga, outras retêm mais gordura na barriga, né? E acaba ficando mais difícil de perder essa gordurinha. O que eu recomendo para você evoluir nesse caso aí, né? Você ter o acompanhamento de um nutricionista, né? E treinar mais, procurar treinar mais, né? Não sei quanto você treina especificamente, mas procurar gastar mais calorias no seu treino, né? E evitar muito alimentos com sódio, né? Muitas vezes a pessoa consome alimentos muito processados, né? Então isso contém muito sódio e o sódio vai causando retenção de líquido também, né? E evitar, né, tomar líquido durante as refeições, porque vai causando aquele inchaço, né? Atrapalha, né, a digestão dos alimentos também, né? Se você tomar muito líquido durante as refeições, né? E procurar hábitos de vida saudável, descansar bastante, né? Tirar ali pelo menos 8 horas de sono por dia, né? Procurar evitar o estresse, né? Porque o estresse também aumenta ali a produção de cortisol. E o cortisol atrapalha, né, o metabolismo da gordura, né? Atrapalha você queimar a gordura. E, na verdade, ele ajuda a acumular essa gordura. Então é interessante que você faça atividades que promovam relaxamento também. Então tá vendo que é um conjunto. Não adianta você fazer só uma atividade ou só um exercício em específico e esperar ter mais resultados. É importante que você faça um trabalho específico e que leve em consideração a sua situação em particular, tá bom? E também, pessoal, esquece aquelas coisas de ficar usando cinta redutora, tá? De colocar aqui no abdômen, que aquilo lá não promove, tá? A queima de gordura. O processo de queima de gordura é um processo bem
complexo, tá? Que envolve ali um processo bioquímico do nosso corpo e que exige que a gente gaste energia para isso acontecer. Então não adianta você só colocar uma cinta, ou colocar um choquinho ali, ou um gel, ou algum produto cosmético aí, que isso não vai queimar a sua gordura, tá bom? Isso não acontece e não é tão simples assim, senão todo mundo seria magro, teria um resultado aí fantástico só fazendo isso, tá bom? Não é bem assim, mas se você treinar, fizer sua alimentação correta, de acordo com o que é indicado para você, de acordo com a sua situação, com certeza você vai ter resultado sim. E isso, na verdade, não vai demorar muito, tá? É importante que você tenha constância. Quando o treino é sempre igual, fico acostumada e sinto como se não estivesse evoluindo. É o seguinte, pessoal, a respeito do treino, tá? O treino você não precisa ficar mudando ele sempre, tá? Mas é importante sim que você tenha uma mudança ali, tá? Não precisa ser exatamente dos exercícios. O que eu faço normalmente com meus alunos, né? Eu sempre faço um plano de progressão e vou agindo de acordo com a evolução daquele aluno, né? Tem alunos que evoluem mais rápido, tem alguns que demoram um pouquinho mais, né? Então, e depende do objetivo de cada um também, né? E dessa evolução particular de cada pessoa. Porém, e do perfil da pessoa também. Tem pessoas que gostam de fazer um treino diferente, tem pessoas que gostam de ficar no mesmo treino ali, né? De não gostam de mudança. Então, eu ajo, a minha atitude normalmente é de acordo com a experiência que eu tenho com o aluno, né? E com esse perfil do aluno também, né? Porém, a gente não pode ficar mudando de treino o tempo todo, cada semana fazer um treino diferente, que isso também vai impedir que você tenha consistência, né, nos seus resultados e vai dificultar um pouco a sua evolução. Passou uma semana, você vai evoluir no quê? Você vai mudar o seu treino? Não faz muito sentido. Mas o que você pode mudar no seu treino? Você pode mudar os exercícios, as séries, a ordem, né, dos exercícios, as repetições, né? E existem várias técnicas de treino também, né? Dependendo do treino que você vai fazer. No treino de musculação tem a técnica de rest pause, drop set, isometria. Existem inúmeras técnicas que o profissional pode usar para intensificar o seu treino, né? E fazer com que você aos poucos vá evoluindo e tenha mais resultado. Aí depende de cada profissional, mas normalmente você pode fazer aí mudança de treino a cada 3 meses, tá? E utilizando tudo isso que eu falei, né? Você pode aumentar o peso, mudar a quantidade de séries, né? Mudar um pouco a dificuldade do exercício, colocar equilíbrio, instabilidade, isometria, né? Que são movimentos assim parados. Então existem várias estratégias para você mudar. Mas se você percebeu que você estagnou no seu treino, que está muito fácil para você, que não está percebendo mais evolução, converse com o seu professor, que talvez sim seja a hora de você fazer a mudança no seu treino, né? E lembrando sempre, tá, que o seu resultado não depende só do treino, vai depender do seu descanso, da sua alimentação. Mas se você está ali naquele treino que você percebe, por exemplo, que você não... tinha um aluno que treinava comigo, na época que eu fazia estágio ainda na faculdade, né? Que ele não conseguia aumentar mais o peso dele no exercício de supino, né? Que é aquele exercício que a gente faz para o peitoral. Tem muitas pessoas também em vários outros exercícios, né? Agachamento, em qualquer exercício, que às vezes a pessoa chega naquele platô e não consegue mais. Principalmente nos exercícios que são mais difíceis, né? Por exemplo, como fazer barra, flexão, agachamento, supino. Normalmente chega numa fase que a pessoa não consegue evoluir mais, fica com aquele peso e não sai mais do lugar, né? O que você pode fazer nesses casos? Você pode mudar a estratégia, né? Colocar uma técnica mais intensa de treino e você pode dar prioridade para esse exercício caso seja esse o seu objetivo. Vamos supor que você quer ganhar mais massa muscular no peitoral. Qual que deve ser o seu primeiro exercício do treino? Peitoral. Então, você deve sempre planejar o seu treino para aquele seu objetivo que você quer. Você quer ganhar mais massa muscular em glúteo, né? No bumbum ali, ou na perna, na panturrilha, seja lá o que for, você precisa dar prioridade para isso. Então, você coloca os exercícios
que desenvolve essa musculatura no início do treino. Porque se você colocar lá para o meio, para o final do treino, você vai ter uma fadiga que a gente chama de fadiga central, que você já vai estar mais ofegante, mais cansado e provavelmente no decorrer do treino você vai diminuindo um pouco o seu desempenho, né? Então é interessante você colocar no começo do treino aquilo que você mais quer desenvolver, tá bom? E aí também tem que avaliar se a quantidade de vezes na semana que você treina não tá pouco, tá? Para o resultado que você quer. Tem que ver se o resultado, aonde você quer chegar, se o treino que você está fazendo é suficiente ou não para chegar lá, tá? Então tem que avaliar tudo isso e isso é muito particular. E uma das formas de você ter mais resultado, evoluir, é treinar mais, né? Sempre respeitando aquilo que eu falei, né? Descansar 48 horas para estimular o músculo novamente. Mas, por exemplo, se você treina 2 vezes na semana, você pode passar a treinar 3 vezes. Que para o ganho de massa muscular, parece que 3 vezes na semana é um estímulo ótimo ali para você atingir o seu ápice de ganho de massa muscular. Então, se você quer ganhar massa muscular na perna e você treina a perna 3 vezes na semana, legal, você vai ter um resultado bom. Se você treina 1 vez na semana, aí provavelmente a chance de você ter resultado vai diminuindo, quanto mais você diminui essa quantidade de treino. Lembrando sempre que você também não pode pecar pro excesso, né? Ficar querendo treinar todo dia aquele grupo muscular e aí você pode até ter um processo de regressão do seu desempenho. Mas respondendo mais uma vez uma coisa específica aqui da pergunta da Raquel, ela perguntou, né, se o treino for sempre igual. Se você faz sempre o treino igual, com a mesma carga, a mesma quantidade de repetições, os mesmos exercícios, tá? É provável que você vá ter uma estagnação, sim, né? Porque o seu corpo ele se adapta àquilo, né? E a tendência do nosso corpo é economia de energia, é não desenvolver e envelhecer, né? Isso acontece, querendo ou não, né? Isso acontece com a nossa vida, né? Depois que você passou ali dos 20, 25 anos, a tendência é a gente começar no processo de envelhecimento do nosso corpo, né? E aos poucos a gente vai perdendo algumas funções, vai perdendo massa muscular, vai tendo o processo gradativo aí de perda, né? Então, se você não treina, se você não se desafia, se você não procura colocar algumas novas dificuldades, mudar alguma coisa ali no seu treino, provavelmente sim você vai estagnar e não vai sair disso, né? E a tendência, se você não tiver um progresso ali, se não for bem orientado, você até com o tempo aí começar a declinar o seu resultado, tá bom? É basicamente isso aí. A Raquel comentou aqui anteriormente também, devemos ficar trocando os tipos de treino, eu acho legal não ficar repetindo a mesma coisa. Então, isso é muito particular, né, do perfil de cada aluno, né? Normalmente quando é assim, o que eu faço, né? Igual no caso da Raquel, ela treina 2 vezes na semana, né, que eu sei. Então, o que você pode fazer como estratégia aí? Se você treina 2 vezes na semana, vamos supor, segunda-feira e quarta-feira, você pode treinar todos os grupos musculares, tanto na segunda como na quarta, porém fazer exercícios diferentes. Vamos supor que para peitoral, na segunda você faça supino. Na quarta, para peitoral ainda, você pode fazer flexão, por exemplo, tá? E para perna a mesma coisa. Num dia eu faço agachamento, no outro dia eu faço elevação da perna. Para abdominal, num dia eu faço prancha, no outro dia eu faço abdominal com flexão de tronco. Aí eu posso variar a prancha também. Mas é importante que você tenha um planejamento, como eu falei, né? Porque senão seu treino vai ficar trocando demais, você não vai ter um objetivo, não vai ter como você progredir ali no seu treino, ficar oscilando demais. Então, pelo menos, faça 2 a 3 meses daquele treino, né? Fazendo essa estratégia que eu falei, né? Num dia você faz um treino, no dia faz outro, trabalhando o mesmo grupo muscular, né? Aí você criou estabilidade, aprendeu a fazer corretamente os movimentos, já consegue pegar um peso legal ali, faz a técnica tudo certinho, aí sim você pode trocar de exercício, né? Aí você pode mudar de estratégia, pode colocar mais peso, vai levando de acordo com a sua evolução. Mas também não dá para ficar trocando o tempo todo, porque senão você vai perder, né, o planejamento aí do seu treino, tá bom? A Mariana perguntou aqui, ó. E a gente tem autonomia de sugerir ao personal alguma mudança nos treinos? É assim, pessoal, como que eu faço, né, com o meu trabalho? Eu vou falar da minha experiência, tá?
Porque cada personal e cada aluno é de um jeito. O que eu faço na minha experiência profissional? Eu, Fernando, tá? Como estratégia profissional, eu converso com o aluno, vejo o objetivo dele e crio um treinamento, tá? Vou criar ali, vou fazer um planejamento de treino. Aí às vezes eu passo um exercício para a pessoa fala, Fernando, eu detesto esse exercício, eu não gosto desse exercício, eu não quero fazer ele. Existe outra possibilidade? Se existir, eu vou passar para a pessoa outra possibilidade. Eu não vou deixar ela ficar fazendo aquele exercício que ela detesta, né? A gente vai criar outra estratégia. Porém, não dá para colocar um treino só aquilo que a pessoa gosta ou só aquilo que a pessoa quer, né? Às vezes a pessoa quer um objetivo, eu quero ficar forte, mas não quer fazer força. Eu quero emagrecer, mas não quero cansar. É aquela coisa, né? Eu quero emagrecer comendo pipoca e sentado no sofá. Não dá. Você tem que se esforçar, tem que fazer aquilo que é preciso para você alcançar o seu objetivo, o seu resultado, né? Mas, porém, dá sim para você adaptar, né? Tentar criar uma estratégia de treino que seja mais agradável para a pessoa, né? Se é uma pessoa que gosta de fazer exercícios diferentes, de um treino mais dinâmico, o que eu faço, né? Principalmente para as pessoas que querem emagrecer, eu faço um treino em circuito. O que é isso? Você faz vários exercícios seguidos, alternando os grupos musculares. Por exemplo, você faz um exercício de braço, depois faz um exercício de perna, faz um abdominal, corre na esteira, depois volta, faz um exercício de braço de novo, faz perna e vai oscilando, pula a corda. Então o treino vai ficando mais dinâmico e na hora que você vê já passou, já foi 1 hora, você terminou, já começou a alongar. Então assim, depende da estratégia de que cada personal vai utilizar, né? Dele perceber o perfil do aluno, deles conversarem, né? E ter essa relação. Eu sempre tenho uma relação muito aberta com os meus alunos, tanto online como, né, pessoal ali, né, presencial, que eu deixo o aluno livre, né, para conversar comigo, né, e passar suas dificuldades, né, mostrar se o treino está muito intenso, muito fraco, se tem alguma coisa que agrada a eles ou incomoda eles, né. Então é importante que o profissional esteja aberto a isso também e que o aluno fique à vontade, né, para expressar ali aquilo que ele está passando naquele momento, né, e o que ele está percebendo daquele treinamento. Então é mais essa conexão, né, entre aluno e professor e a posição também de cada personal. Então o aluno sim, ele pode sugerir algumas mudanças, tá, no treinamento, né, concluindo aí a pergunta da Mariana, porém tem que ver se essa mudança vai estar adequada, né, ao seu objetivo, né, se realmente aquilo vai ser relevante para você ou não, né, se realmente o profissional está passando alguma coisa às vezes também que não te agrada, né? Então tem que ponderar tudo isso, né? E realmente ver se isso é o melhor para você, tá bom? Mas sim, você pode sugerir coisas pro profissional para que vocês possam fazer uma coisa aí mais válida, né? Que você também se sinta bem confortável fazendo aquele treino, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram aqui dessa live, tá? E foi um prazer ter a presença de vocês aqui. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final, tá? Que mandou aí a sua dúvida, que compartilhou aí das suas experiências. Isso é muito enriquecedor aqui para a live e ajuda muito aqui a gente a esclarecer várias dúvidas aí que as pessoas têm, né? Sobre treinamento físico e saúde e resultado estético em desempenho e tudo aí que a gente pode abordar aqui para vocês, tá bom? Se você ainda não me segue, fique totalmente à vontade aí para seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube, no canal do Telegram também, tá? Que eu estarei totalmente aberto lá para interagir com vocês e tirar todas as dúvidas e terá muito conteúdo sobre exercício físico e saúde. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais!